Um abraço a Hum. vocês da Lusofonia. Estamos aqui para mais um programa, né? Para mais um programa e vamos prosseguir, né? O tema de hoje, que a gente estava até conversando agora, o tema de hoje é sobre direito à memória, que é uma coisa que direito à memória é algo que é importante, né? Os povos verem até para poder aprender com o passado para você ter um futuro melhor, né? Então, esse que é a questão, que é importante o direito à memória e eu pessoalmente entendo que eu vejo de uma forma bem clara sobre a importância do direito à memória, porque aqui em Vila Velha, e aí quando você vier ao Brasil, Samuel, eu vou te levar, aqui em Vila Velha nós temos a Casa da Memória que fala da história de Vila Velha e, por tabela, a lusofonia, né? Fala de todo o desenvolvimento da cidade desde o ano de 1535, né? Por conta das capitanias hereditárias e fala de Vila Velha até hoje, que é um ponto, né, um farol para entender a lusofonia nas suas particularidades, né? Então eu converso aqui com meu amigo Samuel, que está em Luanda. Olá, boa noite, caros auditores, diretamente de Luanda. Esse assunto aqui da memória, direito à memória, é muito interessante, porque se você ver, uma das primeiras coisas que os povos dominadores fazem contra os dominados é um pouco tentar usurpar a sua memória. Vou dar um exemplo um pouco muito mais grandioso que Vila Velha, mesmo que Vila Velha seja um lugar fixe. Mas uma das primeiras coisas que os turcos fizeram ao conquistar Constantinopla foi de converter Hagia Sofia, né, de igreja para mesquita. Porque ao fazer isso, epá, acho que era muito mais eficaz, é um modo de dominação muito mais eficaz do povo conquistado do que pegar o seu símbolo magno religioso e cultural, né, algo que estava lá há séculos, e converter para um uso contrário ao que o edifício foi feito, né? Então, se os dominadores utilizam aquilo como meio de conquista, então é porque tem alguma importância ter o direito à memória. Eu acho que quando você tem uma nova, eu não digo nem só uma nova dominação, mas eu me refiro também a um novo regime, a um novo sistema. Existe essa questão de você mudar a narrativa. E eu lembro, por exemplo, que quando a República foi proclamada no Brasil, para o sistema monárquico, o Tiradentes, que é o Dom Joaquim José da Silva Xavier, que em 1792 morreu enforcado, porque participou da Inconfidência Mineira, que foi um evento que se diz que talvez seja da maçonaria para para fazer independência, mas o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele morreu enforcado, dizem que foi, esqueci agora o termo, cortou as partes do corpo dele e durante o período monárquico ele foi visto como inimigo do Brasil. Ah, acho que aquilo Vê? chamam-se, como é que é? Esquartejado. Isso, isso.
Veio a República, restaurou a memória de Tiradentes. Dia 21 de abril é dia de Tiradentes, que vai ser nesse mês. E a cidade de Brasília, que esse ano completa 60 anos, foi fundada no dia 21 de abril de 1960, porque o presidente Juscelino Kubitschek resolveu homenagear Tiradentes, até porque Juscelino Kubitschek mora em Diamantina, é mineiro de Diamantina, que é perto de Ouro Preto, na época chamada Vila Rica. Mas o que se nota aí é que a memória do Tiradentes veio a fundação da República, tudo aquilo que lembrava a monarquia foi entulhada, veio a proclamação da República, e aí se restaurou a memória do Tiradentes, não como um traidor da pátria, mas como um grande herói nacional. Não, mas claro, né? Porque é o seguinte, para você dominar as pessoas, né? Assim, com força bruta, requer esforço. Mas agora, pelo símbolo, os símbolos agem ao longo prazo e parece que não, mas isso tem um efeito cumulativo sobre as pessoas, né? Você tem que, porque nós, o ser humano, temos a capacidade temos o nosso, ou seja, os animais só conseguem pensar no mundo físico, né? Ou pensar, acho que é muito, mas só têm consciência do mundo físico imediato à sua volta, os impulsos, né? Mas nós temos um imaginário, nós podemos sentar e pensar nos nossos antepassados, no nosso futuro. Então, se você muda esses pontos de referência cultural na pessoa, né? Você praticamente também muda a sua visão do futuro. Porque que acontece? Quando eles dizem que homenageiam o Tiradentes, né? É como quem diz que não, os teus filhos ou você tem que ser um futuro Tiradentes. E quando acontecer algum problema no futuro e eles apelarem à memória do Tiradentes, vai ser como que como posso dizer, como uma palavra gatilho, né? É um pouco como, às vezes, como as pessoas reagem, por exemplo, quando se evoca a democracia, o fascismo, o nazismo, essas coisas assim, né? Como é um símbolo negativo ao qual você já foi habituado na narrativa política, né? Então, quando isso tem duas funções. Tem moldar o teu imaginário para poder moldar a tua ação futura. Não sei se você concorda comigo. Além do aspecto de nova dominação. Concordo completamente. Eu gostei da sua exposição, em ter falado sobre isso, que como é que é o imaginário presente para moldar a ação futura? É isso que você Sim, o falou? imaginário do passado para moldar a Ah, ação sim, futura. isso. Não, concordo completamente. Por exemplo, quando teve o início da República, tudo que lembrava o Império, ruas, logradouros, enfim, simplesmente se procuraram abolir, né? Mas embora teve certas questões, isso está no livro 1889, que talvez uma mudança de regime não se apaga, né? Por exemplo, se diz que o brasileiro tem uma mentalidade monárquica, e de certa forma tem, mas isso aí é uma outra discussão. Mas, por exemplo, o hino nacional brasileiro, por exemplo, a República quis apagar o hino nacional brasileiro. E aí você fez um concurso Ah, para ter o novo hino do Brasil, né? Só que aí as pessoas se sentiram comovidas porque gostaram do hino nacional. Então o que teve? Se alterou a letra,
a letra é da Uhum. República, mas o hino mesmo, que quiseram apagar, a melodia mesmo, que quiseram apagar, não deu certo. Que o povo quis que mantivesse a letra do Império, né? Uhum. Mas, mas no início da República Velha, acredito que até 1924 se procurou apagar tudo que lembra o Império, e você vê aí o quanto a memória pode ser ameaçada, né? Quanto a memória Sim, pode ser ameaçada dependendo da mudança de, de regime, né? E aí me preocupa, por exemplo, você ter partidos tipo extrema-direita, tipo do Bolsonaro, porque eu entendo que existe brasileiros de várias matizes, grandes brasileiros de várias matizes, políticas, uhum. ideológicas, né? Então, o que eu vejo é que a extrema-direita ela faz esse papel de, sei lá, pintar Paulo Freire como comunista, pintar Vinícius de Moraes como comunista, pintar Lula como ladrão comunista. Então, os grandes homens são só os deles, né? Os grandes referentes são só os deles, o que eu entendo que é ameaçador. Porque, pá, mas o, o problema também é que eles não têm grandes homens, né? Tem poucos, né? Porque eu não acredito que a esquerda brasileira tem conseguido vencer durante tanto tempo se não tivessem pessoas, se a direita fosse mais competente. Então, pela realidade deles terem poucos modelos, então, cada eles vão um pouco mais, tentam usar um pouco da histeria ao tentar rejeitar os outros modelos. Se bem que para um deles há motivos para questionar a grandeza ou não. Mas não sei se você já leu, já leste a Ilíada de Homero? Não li. Bom, eu sei que é um pouco de. Pulamos um pouco distante, mas eu, por exemplo, a Ilíada de Homero ou o Épico de Gilgamesh, né? Porque, eu acho que a Ilíada é o melhor exemplo, porque a Ilíada por muito tempo era simplesmente um poema épico, né? Foi escrito depois, mas acho que é também um desses esforços de moldar o imaginário das pessoas, né? Ou seja, isso mostra que este direito à memória é algo comum na nossa civilização já faz muito tempo e os povos que têm vontade de viver e existir só o podem fazer se eles têm alguma memória, né? Então, agora, não sei, né? Neste vosso Brasil da nova República, vocês têm vocês têm algum épico, né? Alguma história épica que as pessoas relembram ou é só consumerismo agora? Houve alguma tentativa de criar em si uma obra de memória que fosse comum a todos? Existem imaginários como essa questão de narrativa épica, não se sabe até onde isso se é verdade ou não, né? Porque, por exemplo, não sei se você sabe disso, o Mao Tse Tung ele conseguiu introduzir, isso está no livro As 48 Leis do Poder, o Uhum. Mao Tse Tung conseguiu introduzir o comunismo na China, porque olha, cara, olha o golpe que o cara deu, bicho. O cara se deu muito Uhum. bem, bicho. Como Mao Tse Tung conseguiu convencer os chineses ao comunismo? Simples. Falando das lembranças do passado, das narrativas, talvez épocas da China que procurava entusiasmar o povo chinês, né? Mas em relação ao Brasil, eu entendo que talvez existe narrativas sobre a independência, Uhum. sobre talvez a abolição da escravatura, a proclamação da República, que pelo menos uma minoria sabe que foi um golpe de Estado, né? Mas Sim. não, mas não é muito forte no Brasil
essa questão de narrativas épicas, principalmente porque se diz que o Brasil é um país, de certa forma, sem memória, né? Mas Ok, as houve. pessoas vivem só o dia a dia. Mas às vezes você vê lembranças, por exemplo, que teve agora no dia 31 de março, lembranças, o que eu tenho notado assim talvez pode ser uma narrativa épica, no sentido que abala as pessoas, é que você vê que tem narrativas que eu vejo nas redes sociais, de repúdio à ditadura de 1964. Eu entendo que é ditadura por uma razão, Hum. porque não teve o apoio da soberania popular, embora eu entendo que o povo foi omisso e aceitou como estava. Isso aí é uma coisa. Mas existe narrativa na rede social que repudia a ditadura de 1964, mas tem aqueles que falam que não foi uma ditadura, foi uma ditabranda. Então, Uma é uma dita da. mole. Uma dita mole. Já vi essa expressão, dita mole. E, Mas, olha, o Olavo de Carvalho tem uma outra explicação da coisa, né? Acho que ele também foi também testemunha ocular da coisa, né? Ele participou, mas do lado comunista. o Olavo foi perseguido na ditadura. Perseguido? Bom, o testemunho dele, bom, perseguido, a perseguição para ele foi. Ele esteve na delegacia uma vez, o interrogaram uma noite, prenderam a mulher dele uma vez, prenderam um parente dele, mas acabou por aí. Porque ele fazia parte de uma organização de juventude comunista, né? E, aliás, ele disse que era o colega de algum desses malheiros do PT, acho que é o Zé Dirceu, né? Zé Dirceu. Então, ele explica que não, naquela altura, ele e alguns colegas dele escondiam, às vezes, pessoas ou armas, e que ele, uma vez dessa, foi preso. Então, ele viu a ditadura, o golpe de 64, mas do lado comunista. E ele tem uma. A explicação dele da coisa é o seguinte, né? Alô, estás me a ouvir? Alô? Oh, Estou ouvindo, alô? estou ouvindo, Ah, estou ouvindo. yeah, yeah, Eu desliguei a, o expli- microfone. ok. A explicação dele da coisa é o seguinte, de que, havia um problema real com as guerrilhas patrocinadas por Cuba, né? Havia alguma coordenação da guerrilha e dos cubanos com o presidente da República. Acho que era o Jango, não? Acho que era o Jango, ok. E depois havia um movimento que você acha que agora pode chamar de extrema-direita, mas um movimento de direita armada dentro do Brasil que queria se opor às guerrilhas e ao governo Jango. E havia um entendimento dentro da mídia e dos grandes potentados da sociedade e da economia em oposição ao governo Jango e em oposição à ingerência cubana. Então, diante de todas essas forças aqui, né, e ele diz que o golpe começou como um golpe civil, que o Senado destituiu o presidente porque ele estava ausente, e que só depois os militares interviram, meteram os tanques na rua depois do golpe civil já estar em andamento, porque queriam desarmar o movimento de direita armado, queriam desarmar os terroristas, as guerrilhas e os terroristas urbanos cubanos, comunistas, né? Então, e no fim, esses militares é que desarticularam a liderança civil direitista e acabaram ficando no poder, porque acho que a ideia inicial era que ia fazer eleições depois de 6 meses, mas eles adiaram aquilo indefinidamente. Então, desculpa. Então, parece que a coisa teve algum apoio popular, algumas outras pessoas estavam envolvidas, mas parece que houve um duplo golpe, né?
um golpe contra o Jango e um golpe contra os direitistas. Esse é como que o Olavo explica isso. Não sei se você tem algum comentário. Do teu ponto de vista, o que é que achas? Bom, primeiro é mentira que o Jango estava no Uruguai. Hum. Aliás, foi no dia. Não sei se em Angola é comum. Aqui no Brasil, a referência de 1º de abril é o dia de você contar uma mentira e aí você diz que é 1º de abril. Que Sim, não temos sei isso de se, vez em quando. porque parece que o 1º de abril, se eu não me engano, acho que vou até pesquisar aqui, mas parece que está ligado a uma eleição de um Papa, uma eleição de um Papa que seria não reconhecido pelo Vaticano. E aí, Hum. voltando aí à memória, mas parece que isso na lusofonia, quando você fala 1º de abril, tá até aqui. Epá, se o Jango estava ou não no Uruguai, acho que na política uma mentira conveniente para. Tá aqui, ó. Hum. Dia da Mentira, também conhecido como Dia das Mentiras, celebração Hum. anual de alguns países europeus ocidentais, comemorado 1º de abril. Desde o começo do século XVI, o Ano Novo era festejado no dia 25 de março, Ok. data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam uma semana e terminavam no dia 1º de abril. Em Hum. 1564, depois da adoção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX da França determinou que o Ano Novo seria comemorado no dia 1º de janeiro. Ok. Alguns franceses desistiram da mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, pelo qual o ano se iniciaria 1º de abril. Hum. Gozadores passaram então a ridicularizá-los, a enviar presentes esquisitos e convites para as festas Sacanagem. que não existiam. Está aqui, no Ok. Wikipédia. Mas mas aí se diz que, aliás, o Congresso até revogou, se não me engano, em 2014, uma medida administrativa que foi feita pelo Áudio Moro Andrade, na época presidente da Câmara dos Deputados, que declarou o cargo vago da presidência da República. Ah, mas Que, calma ainda. Calma, calma só. Deixa eu só entender. Então, isso foi quando é que revogaram isso? se não me engano, foi 2014, quando se teve a memória dos 50 anos da ditadura militar. Mas calma Que ainda, isso é um pouco de loucos. Então, ok, a medida foi. Como é, para que serve você revogar uma medida de 1964 em 2014? eu acho que houve essa consciência da redemocratização, né? E aí, Bom, lembrando Tiradentes, houve a restauração da memória do João Goulart. não, eu O acho que João isso Goulart, por é. exemplo, Hum. João Goulart, por exemplo, foi reconhecido como herói da pátria, o corpo dele foi até Brasília. Então, acredito que em caráter simbólico, essa medida foi é uma forma do Congresso se acertar com a própria história, né? Ou É uma, uma ou uma forma forma do do Congresso modelar a história para o seu benefício. será, Samuel? É possível, porque você vê, ok, essa explicação que o Olavo deu para o. Eu não tenho nada a ver com 64, isso não me interessa, é vosso país, mas é o seguinte: essa explicação, por exemplo, que o Olavo dá com quantos agentes, né? Acho que são quatro agentes, não? Os comunistas, a direita armada, a população, a população a favor do Jango, a população contra o Jango, as elites e o exército já são 6 agentes, né, na história, né? E desses 6 agentes, ou seja, é uma história complexa e tem muitos atores.
Mas em política isso não funciona. Em política você tem que ter o vilão e o bonzinho, né? Então, se você quer ter uma... Você quer usar a história para propaganda, então você simplifica esses seis agentes todos em uma história de uma ditadura contra os combatentes pela democracia. Então, por isso que eu digo, epá, quando agora você me diz que em 2014 revoga uma medida de 1964 que poderia estar acertada ou não, porque de revogar a medida agora não muda o que já aconteceu. Então não tem nada de prático além do valor meramente simbólico propagandístico. Olha, Deus que me perdoe que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Uhum, É melhor isso para mim, é melhor uhum. isso, porque eu vivo um conflito, Samuel, com a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ok. Ordem dos Advogados do Brasil, ela, você vai nos eventos da OAB, por exemplo, o Uhum, André deveria estar aqui para falar isso. O André não me deixa mentir. Mas como ok. ele não está, eu vou falar. Uhum. A OAB, ela sempre parece que assim, parece que ela não tem memória. Parece que ela é esquizofrênica. Ou é esquizofrênica ou é má fé. Eu entendo que é má fé, muitas das vezes. Você vai nos eventos da OAB, a OAB ela sempre quer se mostrar como ela sempre quer se mostrar como a boa da história. Ok. Por exemplo, ela é capaz de, eu sempre falo isso, ela é capaz de chegar para os fascistas e falar que lutou contra a ditadura, que lutou contra os comunistas, que contra a esquerda, que foi a favor da ditadura, que não sei o quê. Aí, se você tiver uma reunião com comunistas, ela fala que lutou contra a ditadura, aí lembra do presidente Raimundo Fauro, que lutou contra a ditadura, que não sei o quê, que não sei o quê. Ela quer sempre ser a boa da história. Ela nunca se. A OAB apoiou a ditadura de 64. Simples assim. Tudo bem que depois, na década de 70 e 80, ela fez uma revisão. Yeah. Mas ela apoiou a ditadura de 64. A OAB ela cometeu erros, né? A OAB, parece que ela Não, vive mas aí pelo menos uma esquizofrenia, porque parece que ela não. eu acho que não é bem erros. Acho que eles querem estar do lado dos vencedores. E Mas eu agora acho que isso querem pega um... mal, né? Mas eu acho que isso Claro que pega pega mal, né? mal. Claro que pega mal. Mas olha, mas você vê, Entendeu? por exemplo, É, porque eu o modo com suponho, eu que... suponho que o advogado é intelectualizado, embora nem sempre isso é verdade. Epá, sabes, eu conheço o Nassim Taleb, né? O Nassim Taleb, o Não, intelectual aí. Epá, enfim, o Nassim Taleb, o homem do deixa Black eu me Funk. falar. Sim, epá, ele tem uma expressão que ele fala, que é intelectual, porém idiota. Intelectual, porém idiota, se calhar é esse caso. Porque você vê, o modo com que você define, né, o que aconteceu em 64 tem consequências políticas práticas em 2019, né? Porque, por exemplo, você também consegue colocar os atores políticos dentro de casinhas predefinidas, né? Então, o homem que não gosta do PT, né, por reflexo, vai defender a ditadura, e isso significa que você do PT, você pode lhe colocar, taxar, por exemplo, de fascista. Então, por isso que quando você me diz que eles revogaram a medida de 64, eu vejo que não, isso tem a ver com a política atual e não tem a ver com a realidade histórica. Porque eu não sei, eu gosto de estudar um pouco golpes de Estado, né? Não que eu esteja a planejar um, por favor, não avisem a segurança do Estado, não estou a planejar Eu, nada. eu, eu, eu vou ler aqui
me permite, eu vou ler aqui uma notícia da Câmara dos Deputados Uhum. que fala sobre essa medida do Não, mas calma aí, deixa-me só acabar João com o Goulart. golpe de Estado. Permita, Não, deixa-me só vai. acabar com o golpe de Estado. Desculpa. Não estou a planejar Diga, nenhum golpe, só gosto de estudar o golpe de Estados, né? É o seguinte, então, prossiga, vai. yeah, então tem uns tantos livros muito interessantes sobre o golpe de Estados e quando eu, quando eu penso em 64, na óptica desses livros, por exemplo, o livro do Lutwak, né? Golpe de Estado, e tem mais outros dois. Enfim, então, a ideia de um duplo golpe, né? Que o exército dá um golpe tanto aos civis de direita como aos civis de esquerda, não é tão estranho assim. Já aconteceram coisas mais estranhas nesse mundo. Autogolpe e outras tantas coisas. Mas diz lá, o que é que a medida diz? O que é que a notícia diz? Vamos lá. Com a notícia do Congresso Nacional, né? Hum, A sessão do Congresso Nacional, que varou a madrugada do dia 2 de abril de 1964, declarou vaga a presidência da República, foi anulada no ano passado. 18 de dezembro de 2013, a Câmara e o Senado devolveram simbolicamente o mandato a João Goulart, que havia sido uhum, deposto pelos militares. Em 2013, a réplica do diploma do presidente foi entregue ao filho de Jango, João Vicente Goulart. O senador Pedro Simão, dos autores do projeto que deu origem à resolução, que anulou a sessão em 1964, lembrou que o argumento usado para a cassação do mandato de Jango foi de que ele estava fora do país em um lugar desconhecido. Simão ressaltou, porém, já está provado que o presidente estava em Porto Alegre em pleno exercício dos poderes constitucionais. Ele conta Aí fala aqui, a anulação da sessão foi aprovada sob protesto do deputado Jair Bolsonaro, para quem a devolução histórica tenta apagar a história brasileira. Quem realmente destituiu o João Goulart da presidência foi o Congresso Nacional, não os militares. Eu... Mas foi isso mesmo que aconteceu, não? Ele primeiro foi destituído pelo Congresso. Foi dentro de uma lógica de golpe parlamentar, né? A Não, pedido dos claro, né? militares. Ninguém está a negar que não foi um golpe. Um golpe, então, é claro, né? Isso acontece, mas é o seguinte, o facto dele estar em Porto Alegre, né? Por exemplo, olha, por isso que eu digo que essa medida é propagandística e não tem nada a ver com a verdade histórica. Porque eu não acho que os deputados, o Congresso não o destituiu simplesmente por estar fora do país. Ele já tinha uma outra lista de crimes, entre aspas, ou coisas que ele fez antes. E o facto dele estar supostamente fora foi simplesmente o motivo, o pretexto legal para se livrar dele. Então, se Eu a acho. verdade histórica é o objetivo da coisa, então deveria se provar que o João Goulart não tinha nada a ver com as guerrilhas apoiadas por Cuba. Mas aí eu acho que o contexto que se deu aí é porque, assim, você sabe que o nosso trabalho aqui é construir narrativa, né? E aí a gente pode desconstruir a narrativa anterior, né? Eu Uhum. acho que houve a hipocrisia da população. A população brasileira foi muito conivente com a ditadura militar. Eu até entendo que a ditadura militar ela teve benefícios para o Brasil, porque olha a questão do inconsciente. O, a ditadura militar, ela houve um grande número de estatais no Brasil que agora estão sendo entregues, né? E houve principalmente no período do Costa e Silva Costa e Silva não, do Médici e do Uhum. Geisel, que saiu a ala entreguista e entrou a área nacionalista. E tudo isso é um efeito inconsciente que vem de Getúlio Vargas, porque esses presidentes já estavam nas Forças Armadas no tempo do Getúlio Vargas, né?
mas acho que a população, em alguma medida, ela foi conivente com, com o regime militar, né? Mas eu acho que também, talvez aí Conivente ou apoiou? eu acho que foi Quando diz. conivente, porque Ah, as pessoas começaram é. a comprar apartamentos, carro financiado, ter emprego, então foi conivente, né? Eu acho que você, quando diz já conivente, tem já um ar negativo na coisa, né? Porque, Sim, eu, sim. porque eu vejo, eu Sim, com acredito que certeza. deveria ter parte da população que era a favor do Jango e parte que era contra o Jango. Porque se não tivesse ninguém a favor do Jango, não teria nem guerrilha comunista, nem teria a turma da Dilma, né? Que é, É, os terroristas mas, urbanos. mas Não eu acho que teria. isso é uma minoria. Dentro da população brasileira, isso é uma Não, eu não estou a dar minoria. percentagem, só estou a dizer que existem as duas partes, É, não dê sim, percentagem. sim. E agora, o Mas, facto de. enfim, mas eu acho, assim, eu discordo. Eu acho que houve uma necessidade do Congresso Nacional Uhum. de rever a sua história, porque houve episódios no Brasil que talvez você deve conhecer, que de certa forma marcaram. Eu acho que com o tempo, Hum. tudo bem, eu acho que o regime militar ele caiu de podre por causa de crise econômica, né? Golpe até da finança, cara. O professor Pedro Augusto Pinho fala que o tempo do Figueiredo foi o último presidente militar, ali foi um golpe da finança. Mas assim, e aí a década de 80 no Brasil teve crise econômica, enfim. Mas eu acho que também entrou na consciência nacional também principalmente, eu acho que de certo, em parte entrou na consciência nacional essa questão, principalmente no final da ditadura militar, sobre a questão dos mortos e desaparecidos. Como, por Eram exemplo, quantos? é um bom número. Como, por Não, mas é exemplo, quantos? como, por exemplo, o caso do jornalista É, Vladimir Pacheco. Herzog, que Mercedes. O quê? Herzog. você conhece o caso, conhece a Acho história. que já ouvi, já Que ouvi. Acho que tem um estudo, tem um ele centro foi, de. ele foi diretor da TV Cultura de São Paulo, que foi chamado para prestar esclarecimentos aos militares sobre a programação da TV Cultura. E aí, Hum, supostamente, aí ele faleceu lá, e aí, supostamente, se diz que ele se suicidou. E aí houve um certo repúdio da sociedade paulista que se espalhou, né, pelo ok. Brasil. Então, eu acho que houve um peso na consciência na Câmara dos Deputados em relação à sua história. Agora eu tenho uma pergunta, é a seguinte, falaste dos desaparecidos da violência, mas antes do período militar, a política brasileira era totalmente pacífica? Tinha algum. Qual era o peso da violência na política brasileira antes da ditadura? Houve alguma mudança drástica no nível de violência ou não? Não, o período sempre teve, né? A violência estatal, se não era praticado. Não, não estou a falar só de violência estatal, estou a falar de violência política, ou seja, todos os Então, envolvidos, epá, será que o batem os período, oponentes, assassinatos, alguma coisa? o período de Getúlio Vargas teve, principalmente no Estado Novo, ele fala que houve essa questão de pessoas presas, dissidentes do regime. Por exemplo, uma coisa que é feita para atacar Getúlio Vargas, a Olga Uhum. Benário, ela foi entregue o governo Getúlio para os nazistas, e, mas parece que a Olga Benário queria matar o Getúlio, né? Eu tenho visto essas duas narrativas, né? Ok. Mas
Mas ela foi entregue como? Era imigrante? Era, não tinha residência? Era Ela era, alemã? ela era, ela era casada, ela era alemã, ela era casada com Luiz Carlos Prestes, que era um militante comunista, e se diz que eh, se diz que ela queria matar o Getúlio, mas dentro de uma exposição geral, Uhum. sempre houve na história brasileira, principalmente na República Velha, porque assim, você tinha medidas expressas de prisões que eram feitas pelo governo central, Uhum. principalmente regimes de exceção, mas você tinha também aqueles conflitos com as elites locais, entendeu? Ok. Que aí você usa o delegado, usa a polícia, não sei o quê. Mas mas eu entendo que a ditadura militar, até pelo tempo que ficou, houve foi uma coisa mais escandalosa. Eu li um livro chamado Memórias de uma Guerra Suja, Uhum. escrito pelo delegado Cláudio Guerra, que ele fala que a ditadura militar teve duas operações. Tá? Ela teve a oficial, que praticamente você não tinha recorrente homicídio, né? Mas você tinha as operações clandestinas que principalmente eram financiadas, principalmente eram financiadas por empresários. E aí é que você tinha matança mesmo. Então, na ditadura militar, entendo que a coisa ficou muito escandalosa, que aí Uhum. você não tinha por onde correr. Ok. Bom, voltando um pouco à questão das narrativas, né? Ou seja, controlar o passado para controlar o futuro. Eu vou voltar um pouco na questão que eu disse do duplo golpe, né? Ou seja, o golpe contra a direita, o golpe contra a esquerda, golpe militar contra os dois. Por que é importante que esta narrativa não seja aceita pelas pessoas? Por quê? Porque agora no Brasil você tem uma tentativa de afirmação de uma direita política, né? Não só com Bolsonaro, com os filhos dele e o tudo o resto. Ou seja, uma direita, mas que não quer ser também tucana, né? Uma direita nacionalista. Se essa direita nacionalista acreditar que o 64 foi um golpe militar, né? Contra os comunistas, contra a esquerda, significa que eles vão ter nos militares quase como aliados naturais. Concordas comigo? Fábio, concordas? Concordo. É, ok. Repete de novo para eu compreender. Ok, eu estou a dizer o seguinte, ok. Tens uma tentativa de afirmação de uma direita política civil no Brasil, né? Com a eleição do Bolsonaro, ok? Neste Uhum. momento, ok? Ah, Bom, sim, assim. sim, ok. Então, Então, se a narrativa de 64 é que foi um golpe militar em que os militares tentaram salvar o Brasil dos comunistas, significa que sim, sim, toda, concordo. toda a direita civil vai ter nos militares quase que como um aliado natural, não é isso? Sim, sim, sim. Então, Ah, sim, agora, concordo. concorda? Agora, se a verdade é que houve um duplo golpe, né? Que os militares golpearam tanto os civis, o Congresso direitista e os comunistas. Então, ao você apagar esse facto, apagas na consciência da direita atual o perigo que os militares são aliados de circunstância e que podem se virar contra eles. Que é um pouco o que está acontecendo com Bolsonaro agora e aquelas polêmicas que eles têm com os generais. Ou o facto dos generais colocarem um deles como vice-presidente da República. Ou seja, Uhum, eles já estão se preposicionando para, se necessário, né, se livrarem do Bolsonaro e estarem diretamente no poder. sim. Enquanto É, que porque se a direita tivesse consciência ou se tivesse, acreditasse numa narrativa de duplo golpe, o cálculo agora seria diferente, não achas?
Na verdade, uma parte da classe média notou na carne Uhum. que se sentiu traída pela ditadura militar quando seus filhos vieram a falecer nas operações clandestinas, Uhum. que muitos frequentavam a universidade nessa época, né? Estava na luta contra a ditadura, contra o movimento estudantil e faleceram nessas operações clandestinas que eu entendo que não podem estar desvinculadas nas operações como uma operação de Estado, né? Então, Ok. mas realmente nem isso eu sabia, que você falou que houve... Porque, por exemplo, você fala isso, que foi um golpe contra a direita, por exemplo, eu lembro que o Roberto Medina, você deve conhecer um festival chamado Rock in Rio. Rock in Rio, sim, já ouvi falar. Então eu entendo que houve esse golpe contra a direita que se refletiu também que o pai do Roberto Medina apoiou a ditadura de 64, mas depois ficou contra. E teve lideranças como, por exemplo, como o Carlos Lacerda, como Adhemar de Barros, como outros figurões da direita que também tiveram os mandatos cassados. Então, concordo com você que teve essa traição também contra a direita. Sim. E para os próprios militares, né, apagar essa traição é útil em duas maneiras. Então, eles são os únicos, ou seja, eles posam de salvador da pátria, né? Salvamos o Brasil dos comunistas. E dois, eles impedem eles impedem o surgimento de um sentimento de desconfiança dos direitistas contra eles, tá vendo? Então eles só têm para ganhar com o facto da história não ser contada de forma real. Porque eu acho É que verdade, é verdade. é, Mas eu tive, eu tive um embate com Rômulo Maia, né, uhum, do, do Expresso. Em 2018, 2019, teve o enredo. Porque assim, eu não acredito, falando do direito à memória, uhum. eu não acredito que, a, que a história é contada pelo vencedor. Assim, eu acredito que existe embate. Oh, você acredita no quê? Eu Que a tenho história é péssimas contada notícias para pelo ti. vencedor. Eu tenho péssimas notícias para Ah. ti. Você acabou de concordar com Olavo de Carvalho. Agora já. Puta merda! Ah, é? Nem Yeah. sabia disso, nem sabia disso. Mas por que eu falo isso? Vou dizer por quê. Vou citar dois fatos que eu entendo que são relevantes, né? Não sei se você já leu, é um livro que eu gosto muito e leio sempre, que é o livro As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Não sei se você já leu a obra. Não, só vi o filme. Infelizmente tenho vergonha de só ter visto o filme. Porque tem uma parte no livro O Príncipe Caspian que Uhum. ele fala que o Príncipe Caspian ele foi tem toda uma história que eu vou ter que contar antes, né? Uhum. Como tudo tem sempre uma história, né? Tem sempre uma memória, né? É, o Nárnia foi invadida pelos Telmarinos Uhum. e resolveram reescrever a história de Nárnia, né? E resolver contar a história na versão deles. Talvez tenha essa coisa que
a história é dita pelo vencedor. Só que o príncipe Caspian ele foi criado por uma ama que Uhum. contou a história da antiga Nárnia. Que Ok. contou a história. Então eu acredito sim que eu pessoalmente acredito que as chamadas minorias podem contar a sua história, tanto que a ama do príncipe contou a história da antiga Nárnia e o príncipe Caspian encontrou esse pessoal depois que se procurou matá-lo por questões do trono. E a Mangueira, a Estação Primeira de Mangueira, produziu no Carnaval de 2019, foi 2019, que ela critica essa narrativa do herói moldurado. Né? Vou até pegar aqui a letra, só um minutinho, letra Mangueira 2019. Aliás, as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas, de certa forma, servem como uma caixa de ressonância do povo brasileiro, porque desde 2018 elas têm Uhum. tido um comportamento rebelde. Né? Teve a apresentação da Unidos a Tuiuti, que falou da escravidão e lembrou que mostrou a figura dos que bateram panela com a camisa da seleção, que se avizinhava aí a retirada de direitos trabalhistas. Em 2019, a Mangueira resolveu contestar a narrativa oficial da história. E 2020, a Mangueira mais uma vez polemizou sobre a questão do tratamento que a polícia. Não é um samba enredo principal, mas que se fala do tratamento que a polícia deu às comunidades do Rio de Janeiro, né? Uhum. Bom, mas É, vamos lá então. Vou ler aqui esse tratamento da polícia da comunidade também é uma história um pouco mal contada, chefe. vou ler aqui a Mangueira, o que ela diz. Uhum. O nome do enredo é História para Ninar Gente Grande. Vamos lá. Mangueira tira a poeira dos porões, ou abre-alas para os teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde-rosas as multidões. Mangueira tira a poeira dos porões, Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. Olha a rebeldia, olha a Uhum. rebeldia. A história que a história não conta. Olha o direito à memória de quem não conta história oficial. O avesso do mesmo lugar na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Puta merda, cara! Pô, mais um conflito de narrativa em relação a essa questão de reivindicar o direito à memória. Desde 1500 tem. Essa nossos amigos portugueses não vai gostar, mas vamos lá. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado, só um minutinho. Atrás tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Você vê aí mais uma vez o direito à memória. Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri, não veio do céu nem das mãos. Puta merda, cara. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. Isabel fala é a princesa Isabel, que Sim. fez a E a libertação. dela é Áurea, né? Que é... Mais uma vez o direito à memória aqui, dentro de uma parcela da população. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de junho
quem foi de aço nos anos de chumbo, mais direito à memória aqui, quem foi de aço nos anos de chumbo, Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Então você vê a rebeldia aqui da Mangueira procurando fazer com que de querer fazer a narrativa popular, né? Agora eu Que tenho uma mostra o dúvida. capítulo de Eu, rebeldia do Carnaval. Vai. eu tenho uma dúvida seguinte. Até agora, nós concordamos que há duas coisas que existem. Existe um direito, né, que os povos têm à memória, ok? Porque a memória é útil, porque, pá, ou seja, se você sabe onde é que você está, de onde você vem, sabes onde é que você está a ir. É um pouco tipo um míssil, né? Para você direcionar um míssil para o alvo, geralmente o computador do míssil tem que saber onde é que o míssil esteve para ajustar a trajetória futura. Então, existe essa necessidade da memória, existe o direito à memória, mas também vimos também que eh, o- existe um lado prático que é que a memória pode ser utilizada para direcionar ações políticas futuras. E, por exemplo, esse exemplo do rende que você me deu, pode ser as duas coisas. Pode ser um povo a reivindicar sua memória, ou pode ser uma minoria, ou como disseste, uma parte derrotada, a tentar utilizar a memória para ganhar no campo político. Agora, como é que nós distinguimos entre as duas coisas, entre o direito e entre o uso descarado da memória para fins políticos? Sim, concordo. Eu acredito que é importante não ficar muito bem claro que a narrativa de um país não se deve acreditar em neutralidade, né? Acho que é sempre importante na educação dos países dizer que existe a narrativa oficial, mas que se pode se fazer a contraposição, né? Embora eu acredito que para você formar uma narrativa oficial de um país e para algo ganhar consciência nacional, tem que ser fatos que, a meu entender, que não são contraditórios. Por exemplo, existe uma dúvida que o Laurentino fala que se tem uma, eu vou até pesquisar aqui, que se tem uma dúvida se o dia 7 de setembro de 1822 foi realmente a independência do Brasil ou se foi uma forma do Dom Pedro reservar reservar a possibilidade de ter um trono, já que na Europa. Não me diga, sério? Deixa eu ver aqui, pesquisar aqui, independência do Brasil. Será que tem? Vamos ver aqui. Será que tem aqui? Vamos ver aqui. Ou seja, um ato de um ato de De, egoísmo pessoal ao máximo. se pode ser, como pode não ser, né? Mas deixa eu ver aqui o. Agora, por exemplo, não sei se você já viu o quadro do Pedro Américo que fala da independência do Brasil. Que é o grito do Ipiranga, Do aquele quadro Ipiranga, que estão ao lado isso, do Rio, ok? O Dom Pedro isso, proclama a independência. isso. Também se diz. Aquilo ali foi baseado num outro quadro que eu não me recordo agora. Mas, houve essa cruzada em relação ao Ipiranga. Eu estava até conversando com o Ricardo, que é um. Não sei se você sabe quem é, o Ricardo Mendes, que é amigo do Max. Ricardo Mendes. Não está a ver quem é.
Então, eu estava falando, o Ricardo me perguntou se o Brasil não houve participação popular, se houve guerra ou não houve guerra. E, e aí eu disse que houve guerra, sim. Pelo Não menos houve guerra. sim, mas a narrativa oficial fala que foi uma coisa de pai para filho, que foi uma coisa pacífica, e não foi. Dom Pedro I e José Bonifácio tiveram que lutar para garantir não só a independência do Brasil externamente, mas também de você ter o apoio das elites locais, como, por exemplo, no chamado Grão-Pará, né? Uhum. Então, mas você vê, por exemplo, que até o quadro da independência, que foi um plagiamento, foi algo plagiado, se tem essa intenção os símbolos têm essa intenção de seduzir as pessoas quanto a uma possível consciência nacional, né, Samuel? Sim. Sim, sim. Não, o quadro tem esse lado. Eles tentam imitar aquele. Como que posso dizer? Aquele lado heróico, né? Sim, sim. Eu, quando vejo aquele quadro, eu penso logo a um quadro do Napoleão Bonaparte, tá vendo? Tem aquele Uhum, lado equestre e heróico do grande rei, né? uhum. Uhum. Então, se calhar Isso, foi. Hum? Isso o quê? pode falar. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, não, eu acho que essa é a primeira impressão que eu, quando eu vejo e lembro daquele quadro, é aquilo, né? Uhum. Estou aqui pesquisando sobre o independência do Brasil, mas acho que não, eu acho que não vai ser possível. Acho que não tem tempo para isso. Uhum. Mas se eu não me engano, Dom Pedro I ele não renunciou A no momento coroa da portuguesa? independência à coroa portuguesa. Não, não Agora, renunciou. agora dentro da história essa questão de reivindicar o direito à memória eh, existe fatos que são até grotescos, e aí a gente já não sabe por qual intenção que se faz. O rei Dom João VI, por exemplo, ele é pintado Hum. no Brasil, assim como toda a sua corte, como um bobão. Era um sujeito. Tem um livro. Não sei se você já viu o filme, Carlota Joaquina. Não sei se você já chegou a ver o filme. Carlota Joaquina, não. Eu já vi o Quinto dos Infernos, aquela novela da Globo. É a mesma coisa. Aí você tem um. Que é o filme Carlota Joaquina coloca a corte como uma coisa bufa, né? Eu gosto muito do Laurentino Gomes, que procura colocar as coisas no lugar certo, né? E eu concordo com o professor Felipe Quintas, que diz que o Dom João VI, antes de conhecer vocês, eu preciso dizer isso, eu já considerava a independência do Brasil um erro, já considerava que foi um erro a independência do Brasil, por conta dessa obra do Laurentino. Eu preciso registrar isso aqui, né? E aí você constrói narrativas que autorizam, você constrói narrativas que autorizam como se diz na geopolítica, o tal do establishment, né? O pensamento dominante, né? Mas Uhum. eu entendo que o Dom João VI, ele talvez
houve aí o apoio até de ingleses. Marx deveria estar aqui para falar isso, né? Não, é Talvez claro que é o apoio de ingleses, porque o mesmo aconteceu com o Sucre na Argentina. me O Sucre. explica melhor. Não, porque, ok, veja um pouco o cenário, né? Então, estás em. As guerras napoleônicas estavam em curso desde 1790 até 1812, não? Quando é que se dá a independência da Argentina? Acho que o Argentina, Waterloo. acho que foi 1810, independência da Argentina. Ok. A Batalha de Waterloo se deu. Calma aí, se deu em que ano? Acho que são 1818, não? Uhum. Deixa eu ver, 1818, então. Ah, é 1815. A independência da Argentina é. Argentina, independência. Deixa eu Se não me só. engano, é 1810. Yeah. Deixa eu ver aqui. É porque a independência do Chile e da Argentina, ela é no mesmo ano. Não, é 1816. Mas se comemora, mas é Ah, se porque comemora 1816, mas iniciou em 1810. É isso que quer dizer, né? é isso. Ah, sim, sim. Isso. A Revolução de Maio é 1810. Ok. Porque a independência é um processo, né? Sim, é um processo, claro. Sim, é 1810 quando a França depõe o rei espanhol. Isso. Ok. Então, O rei espanhol que queria ir para o México. O Laurentino fala isso, que o rei da queria ir para o Espanha, México. só que não. Mas o professor Felipe Quintas, assim como Laurentino Gomes, eles falam que o Dom João VI foi injustiçado. E existe essa questão da restauração da memória, de você restaurar a memória, como se procurou restaurar a memória do Dom João VI, do Tiradentes, que eu entendo que Hum. foi equivocada, porque assim, a Inconfidência Mineira não foi um movimento para emancipar o povo brasileiro, foi feito. Se o Brasil fosse independente em 1792, acho que foi. Se o Brasil fosse independente em 1792, teria a cultura da escravidão, teria a cultura elitista, o que se queria era, não, não teria uma mudança, não teria uma alternância de poder. O poder só teria se mudado para diferentes atores, né? Mas eu entendo que o do João VI, eu acho válido restaurar a sua memória, porque ele teve essa visão do Reino Unido, né? Então eu Uhum. entendo. O Max deveria estar aqui para falar conosco Ah, sim, mas essa sobre parte da Argentina, interferência. Se houve, vai, fala. eu já vejo um pouco a interferência. Então, os franceses retiram o trono ao rei de coisa da Espanha, né? Colocam um rei francês no trono da Espanha, que eu acho que era o irmão de Napoleão. Então, Sim, sim. este rei, ao mesmo tempo, torna-se. Ele tem, ou seja, a França ganha todos esses novos territórios da América do Sul. Uhum. Então, só em termos econômicos e em termos de homens disponíveis para os seus exércitos, o potencial francês estaria multiplicado. Então, para impedir o acesso da França a esse potencial econômico e militar, foi por isso que os ingleses fomentaram as independências, por exemplo, da Argentina. Hum. Porque Porque o você, que. porque você vê Vai. até Waterloo, até a Batalha de Waterloo, Napoleão até conseguia ter pelo menos um exército para enfrentar os ingleses. Agora, imagina se ele tivesse acesso à população da América Latina, né? Ele podia ter mais uns 20 mil ou 50 mil homens à disposição. Hum. Porque o Dom João VI, acho que ele foi pintado como um bobalhão, porque Uhum. cara, o cara teve a visão, na minha opinião,
e fazer o Reino Unido. O Dom João VI não queria voltar para Portugal Uhum. de forma definitiva, né? Ele teve essa visão do Reino Unido. Então, eu entendo que se houver uma nova confederação entre os países da lusofonia, você terá que restaurar pelo menos a memória de dois personagens aqui no Brasil, que é o do João VI, que teve essa visão, e o próprio José Bonifácio também, né? O próprio José Bonifácio que teve esse papel de cuidar da emancipação do povo brasileiro e fazer estrutura do Estado, né? Mas eu entendo que o direito à memória em relação à lusofonia é restaurar, é simplesmente colocar o projeto do Dom João VI em voga, né? Porque realmente ele foi um grande pensador, mas talvez por essas intrigas de corte, essas intrigas inglesas, ele resolveu, ele foi pintado como um idiota, enquanto mas se cabe dizer que o professor Felipe Quintas disse que o Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro I aqui, foi para Portugal como uma brilhante estratégia geopolítica para que pelo menos os ideais da monarquia que ele defende ficassem preservados com a independência do Brasil. Ou talvez queria só lhe deixar como uma espécie de vice-rei, não? Vice-rei ou vice-rei, ou caso a Revolução do Porto resolvesse tornar o Brasil colônia de novo, pelo menos o Brasil estaria assegurado nos valores que ele acreditou na dinastia dos Bragança, né? Então você vê qual era a desvantagem de ser colônia de novo? a desvantagem. Porque não é tipo, eu pergunto isso por quê? Porque não é típico, ok, é diferente os angolanos, né? Você sabe que Não quer dizer Angola que ser colônias de Portugal, né? Porque nós somos negros, temos nossa cultura e Portugal são brancos, tem a cultura deles. Agora, se é uma colônia criada por portugueses, povoada por portugueses, com um governo de portugueses, né? E eram colônias há alguns anos, por que é que não querem? Ou seja, qual é o porquê? Qual é a desvantagem? O que é que se passou aí? não, se o Brasil voltasse a ser colônia, primeiro não poderia, teria que voltar ao monopólio comercial com Portugal, né? É. Então não poderia comercializar, por exemplo, com a Inglaterra e, como disse Dom João VI, com as suas amigas. Segundo, porque é só você. Aí teria que ler o livro Mal ao Empresário do Império, que diz que fala do Rio de Janeiro de ser sede de um reino e depois que virou sede de um reino. Ele diz que no Rio de Janeiro, por exemplo, era uma cidade que, se havia classe social, eram os traficantes de escravos, funcionários públicos, e a maioria, os agregados dos traficantes, que trabalhavam com os traficantes, e a maioria de escravos, né? E ele falava, por exemplo, que a elite dominante, que era formada por traficantes, simplesmente ficava dentro de casa, usando, como se diz em Portugal, camisola, né? Roupas de dormir, e
que se comia com a mão, né? Uhum. Geralmente se procurava se vestir bem, se procurava se vestir bem, era só basicamente nas missas. E aí quando veio, eu falo, começa pela repercussão social, né? Quando Uhum. veio a corte para o Rio de Janeiro, se teve que se refinar, não poderia comer com a mão, teria que comer com talher, você teria que você teria que ler sobre revista ilustrada, você teria que ir ao teatro, isso eu falo dentro de uma elite, né? Uhum. Você teria que ter hábitos imperiais. Então, eu acho que o primeiro prejuízo é esse. Mas eu acho que você teria vários prejuízos econômicos, né, para quem é comerciante, mas também havia talvez prejuízos até de caráter político, de você sentir que o Brasil estava sendo voltando a ser restringido de novo, né? Não, mas calma ainda. Estás a pensar do ponto de vista de uma nação brasileira que ainda não existia naquele momento, ok? Tipo, o Brasil ser restringido é uma coisa muito abstrata. Por exemplo, se eles tinham algum benefício comercial que vai ser retirado com o Estatuto de Colônia, né? Ou algum benefício fiscal que eles vão perder com o restabelecimento da colônia, eu posso entender. Agora, não está a ver mais ou menos qual é o motivo. O motivo local, ou pelo menos o pretexto local. Eu acho que Tirando a ingerência estrangeira, mas tipo, os locais, os brasileiros daquela altura, o que é que motivou? O Dom Pedro já se vê que é uma questão de poder pessoal, né? Poder se pessoal e acho que na mente suspeita, se suspeita, se se suspeita. suspeita. Não, e aí eu vou ter que dizer aqui que o professor Felipe Quintas disse, olha a suspeita que se disse realmente Dom Pedro I quis realmente fazer a independência, né? O José Bonifácio foi destituído do governo de Dom Pedro I porque o Dom Pedro porque não concordava que o Brasil indenizasse Portugal. Porque por que resolveu indenizar Portugal? Né? Porque eu acho que o Brasil não deveria indenizar Portugal. Porque, pensa comigo, Hum, não foi uma guerra, foi uma guerra feia. Entendeu? A dependência foi hum. uma guerra feia. Então, quem deveria indenizar quem seria Portugal. Pelo menos é a leitura que eu tenho. Né? Então, por que essa coisa de Dom Pedro primeiro indenizar Portugal? Se o Marx estivesse aqui, ele Uhum. provavelmente falaria que foi a alta finança que deu o golpe, que ela financiou a guerra, que ela financiou a guerra do Brasil contra Portugal, e aí, então, uma forma da finança fazer com que o Brasil tenha uma dependência financeira seria pegar empréstimos novamente com essa finança para Ou indenizar seja, pagar a Portugal. indemnização com empréstimos, é isso? Isso. Mas eu acho mas eu entendo isso mostra a intenção do Dom Pedro I de querer de alguma forma preservar a sua presença em Portugal ao querer indenizar Portugal. Tanto que Uhum. depois ele foi para Portugal e defendeu o trono da filha dele, né? Trono da filha dele, trono dele, é a mesma coisa. Porque ele seria na mesma. Como é que é? Ele seria o. Como é que chama? Quando você não é rei, mas você guardas o trono para um menor de idade. Como é que chama isso?
Esqueci. Tem uma palavra que designa isso. Ah, esqueci, epá. Meus auditores me perdoem. Como é que chama isso? Não, tem uma palavra, não, para o guardião legal de um rei menor de idade. Como é que chama isso? Mas, enfim, se a filha dele era menor de idade e ele estava a defender o trono da filha, então ele seria o rei até que a filha tivesse a maioridade. Então, não A sei. gente já está terminando aqui, mas assim, eu soube, teve uma época que o Dom Pedro I, quando foi para Portugal, Uhum, ele renunciou dois tronos, ele renunciou o trono brasileiro e renunciou ao trono português, e abdicou para a filha. Vamos uhum. pesquisar aqui. Eu acho que a gente deveria melhorar esse centro de pesquisa que nós temos, né? Eu acho que É, se, se revermos os temas antes de começar o programa, teríamos menos Google no programa. não, sim, sim, também. Mas vamos ver aqui, abdicação, mas às vezes o assunto vem, né? A ver, o assunto bem, sim, tem razão. Deixa eu ver aqui uma crise da sucessão ao trono português, 1926, 1934. Tá pequeno o texto, dá para ler. A crise de sucessão ao trono português inicia-se com a independência do Brasil, 1922, e a morte do então rei de Portugal, Dom João VI. Ao aceitar a coroa imperial do Brasil, a lei de sucessão portuguesa, Dom Pedro de Alcântara, deixava de poder assumir o trono de Portugal, de que também for herdeiro até aquela data. Com Uhum. efeito, depois da assinatura do Tratado de Paz entre Portugal e Brasil, em 1825, no qual Portugal reconhecia formalmente a independência do Brasil, ficava consumada a separação das duas coroas, tornando-se Dom Pedro soberano de um país estrangeiro e, como tal, impossibilidade de suceder a coroa portuguesa. Era o que estipulava a Ah, lei portuguesa, em vigor desde as cores de 1641. Quer comentar? ok, entendi. Então, não é que ele abdicou por livre vontade, mas por uma necessidade política para assinar o acordo de paz, é isso? Isso, sim. Ok, Fazendo tabula. então, quando ele vai defender os direitos da filha ao trono, né? Porque acho também que os portugueses podiam alegar que dizendo que não. Você abdicou ao trono, significa que toda a tua descendência também abdicou ao trono. Vamos prosseguir. Ok, Fazendo prossegue. tábula rasa da lei portuguesa, após a morte de João VI, em 1926, Dom Pedro de Uhum. Alcântara considerou-se com direito ao trono português. Olha aqui, fazendo tábula rasa da lei portuguesa, após a morte de João VI, em 1926, Dom Pedro de Alcântara considerou-se com direito ao trono português, abdicando desse suposto direito em sua filha, Dona Maria da Glória, outorgou uma carta constitucional ao Reino de Portugal e procurou Uhum. associar o herdeiro do trono português, seu irmão Dom Miguel, à sua manobra. Reunidas Hum. finalmente as cortes, em 1928, a escolha para a sucessão portuguesa acabou naturalmente por recair em seu irmão Dom Miguel I. Ricardo vai morrer de raiva. Ricardo defende Dom Miguel. Após a mudança de conjuntura política na Europa, provocada com a queda de Carlos X em França, em 1930, vai abrir-se uma crise de sucessão em Portugal. O Dom Pedro vai reivindicar o trono de Portugal para sua filha. Essa crise de sucessão vai resultar numa guerra civil, intrinsecamente ligada à cisão ideológica, que por então cindia a sociedade europeia luso-brasileira, dividida entre o tradicionalismo, também chamado absolutismo, por defender a independência do poder régio, e o liberalismo. Esse subdividido entre jacobinos de influência francesa, moderados ou cartistas de influência inglesa. O Tratado de Londres de 1834, entre os governos liberais da França e da Inglaterra, vai decidir o desfecho da Guerra Civil Portuguesa, sendo colocada Maria da Glória no trono de Portugal. Então você vê aqui que o Dom Pedro voltou atrás, ele entendeu que ele tinha renunciado ao trono, mas quando o Dom João VI faleceu, ele resolveu abdicar para sua filha, né? Ou até, talvez até para si mesmo em alguma medida também, né? Porque
Eu acho que Ele meter a seria o filha em natural frente sucessor. era apenas uma maneira de. Porque é o seguinte: se a filha é menor de idade, ele poderia depois, no futuro, talvez abdicar também o trono brasileiro à filha. Então reunificava os dois reinos no futuro. Eu acho que ele teve essa intenção de preservar o golpe, no bom sentido geopolítico do Dom João VI, foi fazer a independência do Brasil para lá na frente unificar. Pelo menos eu estou concluindo, estou estipulando isso aqui na nossa conversa. Né? É isso. Né? Epá, Alguma... começamos num sítio e acabamos longe. Mas mas só para terminar mesmo, Hum. o... pelo que você me dá a entender, eu já te falei ontem isso com você, né? O hino Hum. de Angola, se Angola não é mais comunista, o hino de Angola deveria mudar. O hino de Angola, acho que eu falei isso para o André, o hino de Angola é candidata a virar hino do PSOL, hino do Partido Socialista de Ah, Verdade, é? que é o partido do André, né? E principalmente aquela parte que fala do poder popular. Então, então a pergunta que eu faço é se em Angola o Império do Leste subtraiu. Mas antes de eu falar de Angola, eu vou ter que comentar aqui. Eu comecei com o Tiago, que você conhece. Você conhece o Tiago, que é amigo do Max. Hum. Deve ser seu amigo também. Sim, conheço. O Tiago, ele diz que olha o golpe de Estado da Revolução dos Cravos, que quando eu conheci o Marx eu caí por terra, porque eu sempre admirei a Revolução dos Cravos, né? E aí aquilo que você fala, que essa questão da memória, como é que é, Samuel? Manipula o passado para manipular o presente? Na Yeah, gravação, manipular o passado para controlar o presente. Ou o controlar o futuro, futuro. para controlar o futuro, yeah. Então, eu estava conversando com o Thiago ontem por áudio, e aí ele falou que o quanto a Revolução dos Cravos colocou Portugal e ainda coloca Portugal num estado de letargia. Não tem outro termo, cara. Porque você faz com que Portugal viva um constante esquecimento, né? Ele diz, por exemplo, a gente estava falando aqui das implicâncias geopolíticas Hum. do João VI, né? Do que foi do que foi o desejo do rei Dom João VI, que teve essa ideia de lusofonia, que ele pegou essa ideia no ar. Isso incomodou, por exemplo, eu acredito que a lusofonia, se fosse implantada no século XIX, seria talvez uma potência hoje, né? E só que aí ele fala do quanto, me perdoe aí os meus irmãos portugueses, mas o quanto a Revolução dos Cravos lobotomizou vocês, lobotomizou Portugal e fez que Portugal ficasse no estado de letargia em relação à sua história, porque o Tiago me disse, por exemplo, que é falado nas escolas que Portugal fez apenas uma viagem para fora. Ai, Só só uma viagem para uma fora. viagem. Foi só uma viagem, foi só uma viagem, não foi nada, nada além disso. Que é o que você falou aí, né? Que se controla o passado, principalmente os símbolos nacionais, para controlar o futuro. Epa, é mesmo isso. Tá, bom, acho que já concluímos, não? Mas eu quero te perguntar o Hum. seguinte: a anexação do Império de Angola, o Império do Leste, houve
houve uma captura ideológica em relação de Angola, o seu passado colonial, como, por exemplo, dizer, se passou a ter uma leitura mais marxista de Angola sobre o seu passado, ou, ou se procurou o Angola, procura contar a história de como as coisas são. Não, houve uma captura mesmo. Bom, a captura começa muito antes da independência, porque já a União Soviética tinha feito uma captura intelectual de Portugal, né? Antes, acho que na década de 50 já. Já havia Sim. um processo de infiltração das elites portuguesas por conta dos comunistas, né? Até porque você vê que a maioria das elites angolanas, no início da Guerra Colonial, estavam em Portugal a estudar. E é lá em Portugal, né? Porque é claro que a ideia dos portugueses era que nós vamos pegar as elites locais, trazer para Portugal e poder educar eles e para que eles sejam leais a Portugal. Mas lá em Portugal é onde estava infiltrado de comunistas até o teto. Então, Que muitos foi a escapam primeira de... fase da Revolução dos Cravos, né? Mas Não, isso prossiga. é muito antes da Revolução dos Cravos. Isso é nos Não, não, anos não. Sim, mas a 60. Revolução dos Cravos, a Ah, primeira. sim, Mas sim, ali começa em Portugal, sim. sim. Mas Então diga. você vê, então você vê que a captura aconteceu muito antes da independência, né? Já é um Uhum, processo antigo. E mesmo antes dessa captura de Portugal pelos comunistas, já os comunistas tinham a partir da década de 20, acho que 20 e 30, um programa em que eles tentavam fazer captura das elites intelectuais das colônias europeias, né? Acho que até que tem uhum, um... Acho que sim, dos anos 30, aquilo só foi interrompido pela Segunda Guerra. sim. Então, intelectualmente, Angola está capturado pelo pensamento marxista. Agora, Uhum, pá, como o é, marxismo está feio, mas continua sobre veste socialista, né? Agora, a uhum, história de Angola é contada apenas pelo prisma desse marxismo. sim, Por sim. quê? Porque eles contam a história como uma luta gloriosa e centenária de um povo contra a opressão, né? Ou Sim, seja, sim. já não são as classes econômicas, mas são os povos que estão a lutar. Então, Uhum, epá, por exemplo, os heróis são escolhidos nesse critério. Por exemplo, escolhe-se o ah, herói, a rainha Gingambandi. Por quê? Porque ele é Ambundo, né? É do Reino do Congo, do Reino do Dongo. É Ambundo. sim. E os Ambundos é a tribo que dá mais apoio ao MPLA, que é o partido do poder. Ou pelo menos era a tribo inicial do MPLA, quando eles começaram. Uhum, Então, escolheram já um antepassado que é relacionado tribalmente a eles e depois metem esse antepassado dentro de uma longa história de resistência, né? Toda a história oficial aqui é resistência contra o colonialismo, resistência contra o colonialismo. Até fizeram um filme, uns anos atrás, em que um filme sobre a rainha Gingambandi e no fim do filme ela grita o slogan do MPLA, que é a luta continua, a vitória é certa. É 1500 e não sei, é 1630. Ou seja, vê como é que a palhaçada está. Então aqui a história não é contada Mas não é só um problema, mas atenção, não é um problema apenas do partido ao poder, porque a oposição também utiliza a história apenas como um instrumento de poder. E para dar um exemplo disso, tem o José Eduardo Agualusa, que é um grande escritor angolano. Então, ele escreveu, quando ele viu que fez-se um filme sobre a rainha Gingambandi, ele também escreveu um romance sobre a rainha Gingambandi no mesmo ano. Ou seja, já vês a guerra cultural, né? Só que o romance dele está menos preocupado com a verdade histórica e mais preocupado com a promoção das bandeiras identitárias. Ou seja, no romance você tinhas um feiticeiro que gostava de homem, o padre renunciou à sua fé
né? E Putz, tornou-se quase um cara. ateísta, um ateu, né? Ficava a trepar com as filhas dos seus amigos que lhe ajudavam a escapar dos problemas em que se metia, ou seja, já renunciou à família tradicional, né? E, ou seja, a subversão da história para fins políticos é dos dois lados. E o Eduardo Agualusa, ele é opositor ao MPLA, mas não pertence oficialmente a nenhum partido, né? Mas vê, mesmo ele que não tem um cavalo político na história, é apenas uma Sim. oposição civil, mas ele também utiliza a história para seus fins políticos. Ou seja, estamos tramados. Bom, para encerrar, eu preciso falar. Acho que não poderia falar muita coisa, mas uma coisa, uma exposição que eu quero falar, que eu preciso dizer, que é o livro 1984, que o Rômulo Maia recomenda ler. Porque Uhum. você já leu, Samuel? Não, ainda não li. Eu, aliás, tem um serviço na Amazon chamado Kindle Unlimited que você pode. É tipo a Netflix, mas é Uhum. Netflix de livro. Você paga uma taxa e aí você lê quantos livros você quiser, né? Mas infelizmente no Brasil isso vai ter que ser mudado na legislação. Eu não posso, por exemplo, comprar um livro pelo Kindle e emprestar para você, por exemplo. Que nos Estados Unidos isso é muito comum, sem cair no viralatismo brasileiro, mas nos Estados Unidos isso é muito comum. Você compra um livro, se você quiser emprestar para o outro por 14 dias, tá de boa. Eu não vou ler a obra enquanto está emprestada, mas a Uhum. Amazon tem esse recurso, né? Mas tem o 1984 no Kindle Unlimited. Mas aí tem uma coisa, cara, que eu vou ter que citar 1984 e vou ter que contar com o seu comentário final, que ele fala que hoje não tem como, por conta da internet, né? Que na internet você pode fazer print de um tweet apagado, você não concorda? Pode, sim. Mas, por exemplo, o livro 1984, que aí se fala da questão da memória, por exemplo, parece que o livro se passa numa redação jornalística, e aí, por exemplo, você tem um Império A contra o Império B. Aí Uhum. você fazia publicação de jornal contra o Império A pedia para que a imprensa publicasse contra o Império B, certo? Certo, sim. E só que aí quando eles se juntavam, o personagem que trabalha no jornal, ele tinha que apagar, ele tinha que destruir todas as reportagens do jornal que falava que o Império A era contra o Império B. Entendeu? É para você eliminar a Uhum. memória, né? Então eu deixo aí a recomendação de 1984. E também tem o Daniel Leal que disse Ok. 1984 de Orwell, não? De George Orwell. isso. Sim, eu já li, sim. A Oceânia sempre esteve em guerra contra o. Como é que chama o outro império? Em português não lembro, Não mas li o enfim. livro, não li o livro. Então, Ah, mas o eu li a livro Revolução dos é Bichos, excepcional. O livro é excepcional. Eu recomendo a todos os leitores. É um livro essencial. que fala do. E aí isso mostra, por exemplo, o exemplo concreto de 1984 vem do. Tem um português que mora no Ceará, Uhum, chamado Ceará, que é um estado brasileiro, uhum, que é o Daniel Leal, que diz que as finanças, quando tomam conta de um país, ele apaga todos os documentos, ele apaga todos os documentos que além de fazer a propaganda, daquilo que possa fazer o povo questionar sobre a sua própria condição, né? Que de certa forma que prova que em 1984, pelo menos antes da internet, está certo.
Mesmo com a internet, ainda tem esse esforço de tentar apagar a memória. Não Putz, pararam. sério? Sério, por exemplo, veja o caso do coronavírus. Porra, por que entrou? Bem, enfim, o caso do coronavírus, né? Sim. Os chineses tentaram apagar todo tipo de prova sobre os seus laboratórios de armas biológicas que estavam em Wuhan. Inclusive, tem uma cientista que trabalha no laboratório que está desaparecida, né? E que se suspeita que ela seja o paciente inicial. Então, você vê, mesmo com a internet, mesmo com a capacidade de tirar print nas coisas, né? Uhum, Impede-se falar e tenta-se controlar a informação. Tem uma conta do Twitter e um website que se chama Off Guardian. Ou seja, uhum, é uma paródia do Guardian, né? sim, Aquele jornal de referência britânico. Então, sim, o Off Guardian tinha postado um link, fizeram uma compilação de 12 cientistas que estão em desacordo com o sim, suposto pânico que tem a ver com o coronavírus. sim. E partilhar esse link no Twitter leva a que a tua conta seja bloqueada. Por quê? Cara, Porque o Twitter eu e o Facebook decidiu que é desinformação. soube que no Twitter uma Uhum. conta do Olavo de Carvalho foi. Uma conta não, um vídeo do Olavo de Carvalho foi retirado porque questionou o coronavírus, né? Sim, mesmo também acho que houve também um tweet também do Bolsonaro também que foi apagado, não? Veja É, só, o aliás, Bolsonaro, aliás, apesar, teve até essa constatação que o Bolsonaro é o segundo chefe de Estado, até o tweet apagado. A mas esquerda isso delirou. Que o presidente Maduro também teve o tweet apagado, vai. também teve isso aqui é para uma violação da soberania, meu. Porque, sim, o É. presidente representa a soberania brasileira. Ele pode falar merda, mas ele tem o direito de falar. Não, Agora, mas você não tem o direito concordo de com falar quando você. você não é soberano. Porque se você. Porque você não pode questionar a existência de coronavírus das plataformas, né, de mídia, né? Quais são os interesses, por exemplo, para pagar uma conta no. Eles podem alegar, por exemplo, que como existe uma pandemia e existe o risco da pandemia, então não pode correr informação que desinforma, né? Vamos dizer assim, né? Então Uhum. talvez se resolve, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem outros, o coronavírus, eu acho que diferente do que eu falei nos programas, eu até acredito no coronavírus agora, né? Mas eu acho que eu ainda mantenho que tá para servir muitos interesses. Ah, claro. Uhum. É uma bela Mas o festa, por exemplo, em termos de sistema, ou seja, o sistema de inteligência que vai ter que ser montado para detectar e fazer o rastreio dos casos suspeitos de coronavírus vai ser mais intrusivo e mais completo que o sistema de inteligência que foi montado para rastrear os terroristas islâmicos depois do 11 de setembro. Uhum, Pô, só isso aqui é um aumento incrível de poder, meu. uhum. O Marx defende, para terminar, o Marx defende que, concordo, em alguma medida, até porque eu já tinha visto isso no Duplo Expresso, o Ayrton Calazans fala que existe o chamado Ghost News, que às vezes você tem um evento, um feriado que a família está reunida e geralmente sai uma notícia que sabe que ninguém vai ver. Mas o Marx disse que, se você concorda, que a censura se faz hoje pela multiplicação de informação e não por restringir. Não, funciona as duas coisas. Porque eu tenho seguido essa coisa de restringir no YouTube, né? Apagar contas, e reduzir a monetização dos vídeos. Uhum, Isso a estratégia tem várias vertentes, né?
Tem a promoção de contas oficiais. Dois, a promoção de contas que metem informação que são lixo para causar Sim, confusão das pessoas, né? E três, tem o sim. restringir das contas contrárias à narrativa. E quatro, restringir e impedir que as pessoas tenham a possibilidade de usar as contas, né? Ao retirar a Sim, monetização e ao sim. punir as pessoas fora da rede por coisas ditas na rede. Eu concordo com você sobre restrição de contas, porque eu assino a Telesur, não sei se você ouviu falar na Telesur, Uh-uh. que é o Não, canal deixa eu falar. de. É a rede de comunicação da Venezuela, Ok. do governo Maduro. Uhum. E eu assino a Telesur no Twitter e a Telesur teve a conta bloqueada. Você não poderia até. Você não poderia retweetar, por exemplo. Você não poderia compartilhar a informação. Sério. Teve. Isso teve. Principalmente porque o Twitter é muito deep state, né? Mas eu gostei da Olha, nós conversa. temos que ter um programa para falar qual é a utilidade do Twitter, porque não é aquela utilidade que a gente pensa. Cara, não sei se você conhece um tal de Mastodon, que é uma rede social alternativa ao Twitter. Ah, Você sim, já conheço. Sim, já ouvi falar, sim. Eu não gostei muito, não, cara. Eu não gostei muito do Mastodon, não. Mas depois a gente pode fazer um programa até sobre isso. Mas eu gosto do Twitter, mesmo sabendo que eles estão me restringindo lá também. Eu estou sofrendo eu estou sofrendo algumas restrições no Twitter. Eles aos poucos estão pegando pesado comigo, porque eles não gostam de ouvir certas coisas. Mas por que você acha que Hum. deve-se falar sobre o Twitter? Não, porque o Twitter, o Twitter tem duas funções. A primeira função é a seguinte: o Twitter permite você coletar dados suficientes para saber qual é a reação das pessoas diante de certos eventos. Ok? Uhum. Ou seja, é um acesso direto aos pensamentos de milhões de pessoas. E por isso que o Twitter é restringido a tão poucos caracteres, porque eles só querem a reação imediata e curta e crua da pessoa. É Tá bem? mesmo, a questão dos Tanto, sim, caracteres. Não. sim, Porque tanto se por. falou que era para imitar o SMS na época. Não, ainda é para isso. É um acesso direto às emoções das pessoas, né? Então, Ah, imagina, você tem esses supercomputadores de inteligência artificial, né? Então, você sim. tem toda essa informação, como é que as pessoas reagem às informações? Um. Segundo, você tem acesso à opinião real de quase todo mundo. Todo mundo no Twitter está quase a defender as suas opiniões, né? Então, e depois, você pode ver qual é, ou seja, tens acesso à reação, tens acesso à opinião, tens acesso ao comportamento da pessoa em rede, né? Quem ele segue, o que ele partilha, o que ele faz o like, né? E, ou seja, é um instrumento de coleta de informação, um. E depois é um instrumento de moldagem também da opinião, Hum, porque porque também pode utilizar para moldar a opinião das pessoas. Porque não mas é, porque qual. veja, Mas e o Facebook? Qual é o diferencial? não, acho que o objetivo é o mesmo, o diferencial é só que ao restringir os tipos de conteúdos partilhados, ou seja, as duas plataformas, ou seja, é simplesmente restringir o tipo de conteúdo. Porque o Facebook você tem quase tudo aí, né? Hum, Acho que não, o objetivo das duas coisas é a mesma, a coleta de informações. É que o formato é só diferente para facilitar o foco em informações específicas. a gente pode fazer isso no programa que vem. Acho que seria interessante. Principalmente por causa do coronavírus. Bom, já acho que a gente já pode terminar. Obrigado pela participação e foi mais uma boa conversa. Muito Uma boa obrigado. conversa. Um abraço aí, boa noite Um aí para abraço. os nossos Muito ouvintes. bom. Um abraço.